Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Bom rever alguns irmãos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, nós vamos entrar numa série de palavras para que a gente possa estar sendo instruído como discípulos do Senhor no dia a dia, né? Todos nós somos discípulos. Alguns Deus chama para fazer um trabalho específico, seja como diácono, seja como um líder de ministério, seja como pastor, né? Mas todos nós somos discípulos. Todos nós temos uma vocação dada em Jesus Cristo. E nós precisamos entender quem nós somos e o que nós podemos fazer, né? E nós somos uma igreja que preza pela palavra, preza pelo ensino da palavra, e não adianta nada nós termos um dia específico. A quarta-feira é o dia do estudo bíblico. Praticamente, quando se prega a palavra de Deus, é um estudo bíblico, ainda que num nível menor, é um estudo bíblico. Então toda a palavra ela deve ter um intuito de anunciar a Cristo Jesus, anunciar a sua obra, anunciar tudo o que ele fez por nós e nos capacitar. Então, pensa da seguinte maneira: se você sai e vai num restaurante, se a comida for boa, se o atendimento for bom, você volta, não volta? Se você comer um lanche, se o lanche for bom, se o atendimento for bom, você volta. Ainda que o preço seja meio doce, né, digamos assim, ou salgado, como alguns dizem, você volta. Da mesma forma é a casa de oração. Nós fornecemos um alimento espiritual. Então, se o que for pregado no altar não alimentar, o que vai acontecer? As pessoas vão ter a tendência de pensar: eu preciso visitar outra casa de oração, eu preciso visitar outro lugar. Aí ela chega no lugar todo pomposo, né? Tem banda, tem não sei o que, fala: nossa, é aqui mesmo. E aí chega lá, né? Eles vão pregar algo assim que você vai falar assim: nossa, isso parece um pão de ontem, pão amanhecido, né? Lá na minha casa de oração onde eu vou, pelo menos o pão é da hora, né? Não é do jeito que eu gosto, mas é da hora. Você entende a alusão que eu estou fazendo? Então é necessário que as palavras que sejam anunciadas no altar, elas nos tragam uma sustentação, um alimento, um entendimento. Nós precisamos entender. E nós estamos vivendo o que a Bíblia classifica, ao nosso ver, de princípio das dores. O que significa isso? O Senhor Jesus, ele está na iminência de voltar e buscar a sua igreja. Muitos sinais que ele disse, nós estamos vendo. O amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando. Nós estamos vendo, como se diz, hoje, se você for visitar as casas aqui do bairro, o pessoal do evangelismo pode falar muito bem por nós, boa parte das pessoas são o quê? Desviados. Ou seja, são pessoas que conhecem a palavra, mas por algum motivo não quis ficar na casa de oração que eles pertenciam. Então nós estamos vendo tempos que nós estamos pregando para crente. Nós estamos anunciando: arrependei-vos. Não é para quem é do mundo, é para quem é da igreja. Então, nós precisamos entender que nós temos vivido tempos difíceis e o Senhor colocou muito forte no meu coração para a gente entrar numa série de mensagens falando sobre batalha espiritual. Hoje nós vamos fazer uma introdução. E à medida que a gente for caminhando nas quintas-feiras, nós vamos trazendo mais informações para vocês e mais informações para que vocês aprendam sobre isso, aprenda como funciona o mundo espiritual e como que você, como discípulo do Senhor, o que você faz quando você está diante de uma batalha espiritual? Batalha espiritual, aquela oração que foi feita aqui, né, que a gente chama de oração de guerra, digamos assim, é só algo, ele é só uma ponta, porque a batalha mesmo você vive no dia a dia. Às vezes no seu trabalho,
às vezes na sua família, no casamento, na saúde, em tudo. É uma batalha que você vai vencendo ela dia a cada dia. E você vai minando as forças do inimigo e vai prevalecendo. Diz assim o texto de Efésios 6, 11 e 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu vou dar um conselho para você, né? Eu não sei se você gosta de escrever na sua Bíblia ou não, tem folha lá, tem caneta que a igreja pode ceder. Se eu fosse você, eu anotava tudo que eu vou falar. Anotava mesmo, eu vou trazer bastante informação, eu vou trazer um conteúdo para você que você teria que gastar aí de 100 a 300 reais só para ter esse conteúdo, né? Então, se eu fosse você, anota. Eu mesmo, se eu mostrar minha Bíblia para vocês, aí ó, eu risco ela, eu grifo ela, entendeu? Eu coloco remissões para poder me ajudar. Então, ao meu ver, não tem problema você fazer isso. Ah, eu quero uma folha, pede lá com a evangelista Patrícia, eu quero uma caneta, pode pedir lá que vai ser fornecido para você, tá? Então veja, Paulo está dizendo o quê? A nossa luta, ela não é contra pessoas. Ele está dizendo, a sua luta, ela não é contra pessoas. A sua luta é com uma influência que está por detrás daquela pessoa. E essa pessoa pode ser usada num momento de ira e num momento de paz. Ou seja, imagina que você, eu não sei se você já passou por isso, uma briga, uma discussão, uma briga de trânsito, e a pessoa sai do carro transtornada. E às vezes foi ela que errou, foi ela que bateu, foi ela que fez tudo errado, e ela ainda sai transtornada como se você fosse o culpado. A pergunta é, se foi ela que errou, se foi ela que produziu o problema, por que ela ainda está brava? Por que ela não está preocupada? Porque é ela que vai ter que arcar com todos os danos. Alguém influenciou ela para que ela já descesse brava. Foi ela que desceu brava, foi ela que desceu irritada, foi ela que causou a confusão. Mas quem a provocou? Você já viu vídeos de acidente de carro? Esses dias eu vi um vídeo de um carro que bateu direto. Estava vindo a carreta. Foi esses dias o vídeo. Estava vindo a carreta. O carro, eu não sei nem se eu falei com você, né? O carro, ele veio em direção à carreta. Tinha o lado direito, tinha o lado esquerdo, mas o carro foi certinho de frente com a carreta. O que aconteceu? Morreu toda a família. Quem que jogou esse carro em cima dessa carreta? Tinha tanto lugar para ele ir. O carro foi assim, ó. Quando chegou a carreta, foi assim, ó. E deu de cara. Quem fez isso? Você entende que tem uma batalha? É que nem quando a gente sai de casa. Já aconteceu, foi com você, que você estava andando naquela rua de cima do universitário? Foi com você ou foi com a minha mãe, com a Patrícia, que apareceu um rapaz? Acho que foi com vocês, não foi? Você estava ali naquela rua de cima, da igreja do Danilo ali, como se fosse indo ali para De Lucas ali, e aí apareceu um rapaz, começou a vir atrás de vocês, não foi? Vocês duas começaram a clamar o sangue, não foi isso? Há uns anos atrás? O rapaz veio com más intenções e começou a se aproximar dela, não foi? Não, eu lembro que teve uma história dessa na rua, que estava andando, aproximou-se um rapaz, estava vindo com más intenções, começaram a clamar o sangue de Jesus. O cara se afastou.
Quem estava induzindo ele a ir nelas? O inimigo. Quando houve uma intervenção divina, o que o cara ficou? Desnorteado. O que está acontecendo? O que é? Não, entendeu? É isso que eu quero falar com vocês sobre hoje, essa influência que existe. E ele está dizendo, você tem uma luta. Essa luta não é contra pessoas. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te odiando? Tem alguém fazendo algum mal? Tem alguém te invejando? Existe uma força espiritual por detrás dessa pessoa. Por isso que Jesus disse, aquele que fala mal de você, fala bem dele. Aquele que é seu inimigo, abençoa ele. Faça o bem àquele que te persegue, porque não é a pessoa. Existe uma forte influência por detrás dela e ela acaba ouvindo essa influência. Se essa influência for cortada, aquela pessoa tem tempo de voltar a si. Se já houver um nível de maldade nessa pessoa, ela continuará mesmo sem influência do inimigo. Então ele está dizendo, se revista da armadura de Deus. Por quê? Porque você vai ter o que nós chamamos de dia mau. Jesus ainda fala, basta cada dia o seu mal. Sabe aquele dia que você não acorda bem? Sabe aquele dia que você já começa a receber má notícia desde cedo? É cobrador, é filho, é marido, é parente, é esposa. Você fala, eu não devia ter saído de casa hoje. Você já começa falando assim, eu nem devia ter saído de casa hoje. Ou se falar mais uma coisa, fala, eu largo tudo, eu mando tudo para usar. Esse é o chamado dia mau. Todos nós temos isso. Você estava bem, você está bem, você veio no culto de quinta, adorou a Deus, louvou a Deus, saiu daqui leve. Amanhã, sexta-feira, pode ser um dia mau para você. Você já não vai acordar bem, vai acordar com angústia, com tristeza, com um monte de coisa. Então ele está dizendo o seguinte, você precisa se revestir da armadura de Deus, para quê? Para resistir o dia mau. E havendo feito tudo o quê? Lutado com todas as armas espirituais que Deus te dá, você ficar firme, você não cair na cilada do inimigo, você não cair na conversa dele. Então, isso é muito sério, porque isso envolve o nosso dia a dia. Acredite você ou não, envolve o seu dia a dia. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Temos 3 fortes valentes, ou seja, 3 inimigos que atuam contra nós: a carne, o mundo e o diabo. Esses são os nossos 3 inimigos. Ou seja, não basta só você ter uma batalha espiritual lidando com Satanás e com toda a sua horda de demônios, você ainda tem a sua carne e você tem ainda o mundo que te cerca para colaborar para que você não vença, para que você seja um derrotado. Então, você tem 3 inimigos para vencer. Você, o mundo e o diabo. E os 3, às vezes vem um de cada vez, às vezes vem uns 3 ao mesmo tempo. Vai depender. Mas lembre-se, revista de toda a armadura de Deus, para você vencer e ficar firme no dia mau. A carne é a vida do homem pela satisfação do corpo. Como o corpo se satisfaz, como o corpo se comunica. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Essa é a maneira que o seu corpo interage com este mundo. Como eu sei as coisas que funcionam? Vendo, ouvindo, falando, degustando. Então tudo isso é uma comunicação. É o meu corpo trazendo essa comunicação. Ou seja, a vida natural que você leva. E o que ela gera. Então, o que a nossa carne gera? Gálatas 5, 19 e 21 diz o que a nossa carne gera. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, que é o quê? Traição no casamento. Fornicação, que é o quê? Sexo
sem casamento. Ou seja, eu posso... o que seria fornicação? Não estou no casamento, faço sexo. União estável, todas essas coisas. Então a gente tem que olhar, é o que diz o texto, fornicação. Eu preciso para não fornicar, eu preciso ter um casamento instituído, tá? Impureza, qualquer coisa. Tudo que você faz que desagrada a Deus. Tudo que você faz, pensamentos, atitudes, né? Isso já está dentro de nós. Sabe quando você está orando e vem aquele funkzão na sua cabeça? Vem um vídeo que você acabou de ver? Às vezes você está passando assim, viu? Você nem queria ter visto aquilo, mas a imagem entrou. Aí chega na hora da adoração, vem a música e vem o vídeo. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Você acabou de ficar impuro, mas aí você clama, o sangue já entra no espírito e é limpo. Qual o problema? A maioria dos crentes não faz isso. Fica ali uns 10 minutos. Opa, estou adorando a Deus, espera aí. Já se sujou todinho. Então impureza é isso. Lascívia, né? Quando eu tenho desejos sexuais, né? Idolatria. A idolatria, ela vem não só em forma de adoração a ídolos, mas também quando eu confio demais no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Feitiçaria, o que é isso? Feitiçaria, a gente sabe que é eu ir às trevas e pedir um favor das trevas em prol de algo ou de alguém. Mas no meio nosso, o que é feitiçaria? Palavras que eu lanço de destruição. Se eu começar a falar assim, vai morrer, que Deus mate, não sei o que, isso é o que? Feitiçaria, palavras torpes, são coisas que eu não devo dizer. A Bíblia diz que eu tenho que abençoar, né? E se eu não consigo abençoar, então cala a boca. Não fala nada. Não consegue abençoar, fica quieto. Fala, Deus, cura o meu coração, que eu ainda não estou no nível de abençoar o camarada ali. Mas se eu curar meu coração, eu consigo. Então é melhor você ficar quieto do que você soltar uma palavra. É algo que um dia eu pretendo trazer para vocês. Mas assim, as palavras... A Bíblia diz o quê? Em Provérbios 18, 20, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Quem ama, come o seu fruto. Você já reparou o que é palavra? Palavra é o quê? Um ar que eu respiro, eu recebo vida, eu tiro a vida através do ar que passa pelas minhas cordas vocais, ou seja, ela é verbalizada. Então, a vida que entra em mim, ela tem que sair. Só que em vez de eu lançar vida, eu lanço morte. Dizendo assim, não vai vencer, desgraçado, danado, sem vergonha. Eu vou lançando todas essas palavras que em vez de gerar vida, geram morte. Sabia que já fizeram um experimento com arroz? Você já ouviu falar desse experimento? Pegaram um arroz que tinha sido feito e colocou. Para o primeiro arroz, fizeram 2. Para o primeiro arroz, ele falou assim, você é lindo, você é maravilhoso, você é um vencedor, tudo vai dar certo para você. Falaram isso para o primeiro arroz. Aquele arroz durou bastante tempo. Você sabe que arroz de um dia para o outro às vezes azeda, né? Não é que ele não azedou, mas ele ficou com uma aparência bonita e ele durou mais tempo. Aí pegaram outro arroz. Miserável, você não vale nada, você não presta, o que você está fazendo nesse mundo? Você está tomando meu tempo. Ficou pretinho. Pode pesquisar, tem isso aí na internet, pode pesquisar. Você está entendendo? Imagina você falando isso para o seu filho, para o seu neto, para o seu cachorro, para o seu trabalhador, para o seu patrão. Você é um gerador de vida e não de morte. Gere vida, amém? Diga, eu sou um gerador de vida. Da minha boca só sairá bênção. Glória a Deus, aleluia. Inimizades, sabe? Eu sei que às vezes tem pessoas que são difíceis, não é? Tem pessoas que é difícil. Você tenta, mas você brigar com essa pessoa, você fazer todo mundo ficar contra ela, isso é outro assunto. Então a nossa carne, ela tende a ser inimiga. Porfias, discussãozinhas, sabe? Ou ali insiro um negócio assim, né? Eu chego ali, pastor Valdir, tá sabendo que o presbítero Meleno falou de você? Falou isso, vira as costas e sai. Daqui a pouco tá os dois se olhando assim na igreja.
Tá aí, ó. Porfia, emulações, que também é nesse mesmo nível, iras, né? A Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não... Significa que eu posso até ficar bravo, eu só não posso dar lugar à ira. Mas toda ira é resultado de uma obra da minha carne. Pelejas, quando eu estou buscando coisas, dissensões, quando eu não aceito a opinião, tem que impor minha opinião. Heresia, né? Quando eu quero trazer um ensino, né? que não condiz com a realidade do Evangelho, eu quero ensinar essas pessoas. Inveja, eu não aceito sucesso. Homicídio. Aqui tem dois tipos de homicídio, desde aquele que eu literalmente mato a pessoa, como aquele que eu mato pela palavra. Tem pessoas que nunca mais pisou na igreja por causa de uma palavra. Ou dito por um líder, ou dito por um irmão. E essa pessoa não consegue mais voltar. Aquilo lá saiu como uma espada de dois gumes. Lembra que na boca de Jesus tem uma espada de dois gumes? Então eu tenho que saber manusear essa espada que está dentro da minha boca, chamada língua. Tá lá em Tiago, depois você lê. O negócio é, fala assim, o membro é pequenininho, mas controla um naviozão que é você. Se não souber colocar o rumo nele, vai se perder. Bebedices, glutonarias, né? O crente, pecado dos crentes, glutonaria, né? Coca-Cola com churrasco, né? Isso aqui é a perdição do crente, né? E coisas semelhantes, tudo que for parecido com isso, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que eu tenho que entender? Quando a minha carne governa, eu faço todas essas coisas aqui, ó. Eu sou tendencioso a fazer isso. Uma mais, outra menos, mas eu tenho uma tendência, porque esses são os filhos, né? Seria o equivalente ao fruto. Se o Espírito tem o seu fruto, a carne tem a sua obra, tem o seu trabalho, que é esse aqui. A carne é vencida pelo processo de santificação, que é gerado por jejum, oração, devocional, que é a leitura da palavra, que equivale à obediência e vida piedosa com Deus através do Espírito Santo. Como eu venço a carne? Orando, jejuando, lendo a palavra, meditando. É isso que diz o texto. Eu leio, você lê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vai ficar o dia inteiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que esse texto quer dizer? O que ele fala comigo? Você fica o dia inteiro assim. Quem olha assim vai falar assim, parece que estou indo da lua. Tá no mundo da lua. Mas tá você e Deus ali. Nessa hora que você está pensando no texto bíblico, o seu espírito interage com o Espírito Santo. O Espírito Santo abre a revelação. Aquela palavra começa a interagir em você e começa a gerar uma santificação. Lembre-se que Jesus falou para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando eu vivo uma vida cumprindo o que nós chamamos de as disciplinas espirituais, jejum, oração e devocional, jejum, oração e devocional, essa é uma vida devocional do crente, tem que ser diária. Colossenses 3, 5, 6 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele está dizendo, mortifique. Como você mortifica? Não fazendo. Você precisa obrigar a sua carne a não fazer. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de ouvir funk. Deus vem para você e fala assim, ó, eu não gosto disso. Não estou entrando no mérito se o ritmo é bom ou não. Eu estou dizendo, você está tendo uma experiência com Deus. Deus falou com você, eu não gosto que você, Marise, ouça funk. Não me agrada quando você ouve funk. Você tem uma reação que eu não gosto. Aí você vai falar assim, o que eu faço? Pare de ouvir. Então toda vez que ela chegar a ouvir titum, 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 ela está repreendido tal e não, e vai se coçar ali, não posso. Isso é o que? Mortificar. Ela está dizendo não, eu não vou fazer. Qual o caminho para ela vencer? Oração, jejum, leitura da palavra, se desviar desse caminho. Isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa.
Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo. A sua carne guerreia contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo guerreia contra a sua carne, e esses se opõem um ao outro. Já imaginou a guerra que há dentro de você? Existe uma guerra dentro de você. O Espírito Santo que habita em você, indo contra as suas vontades carnais. Para que um não faça o que quer. Você fala assim, eu vou orar meia hora. Na hora que você começa a orar, a carne fala assim, rapaz, Deus não precisa disso tudo não. 2 minutinhos, está resolvido. Aí tu levanta, o Espírito Santo, onde tu vai? Eu falei meia hora, desce o joelho aí, rapaz. Aí você desce a carne e fala assim, para com isso, você é bobo. Você entende? Então começa uma guerra dentro de você. É uma coisa louca, não é? Quando você pensa assim. Mas quem busca Deus sabe o quão forte é isso. Falado sobre a carne, vamos falar sobre um outro inimigo que você tem, o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema que afronta a Deus e os seus mandamentos, está baseado em 3 pilares. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, olha os pilares, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é a concupiscência da carne? São as obras da carne que nós falamos. Concupiscência, desejo desenfreado, vontade desenfreada. Você está desregulado pelo poder do pecado. Você está tão desregulado que se você se cortar no meio, faz o teste, tira uma foto sua, se corte ao meio, separe e junte. Vira. Você vai ver que está tudo torto em você. Você já viu isso? Um olho está mais baixo, um nariz está mais baixo, uma boca é mais alta. Faz isso. Faz por curiosidade. O pecado desconfigurou você. Por isso que Jesus prometeu, vai ter corpo novo, vai ter corpo glorificado, porque a minha remissão é completa. Ele vai endireitar tudo em você. Vai ser se cortando tudo, né? Vou botar um peito aqui, vou botar um abdômen ali e tal. Eu falei, meu filho, vai cair tudo por terra. A hora que eu glorificar, você vai ver coisa linda, você vai ser. Todos vão te admirar, se é isso que você quer. Então, as obras da carne, ela resulta nessa concupiscência. A dos olhos são o quê? Olhos tenebrosos, olhos negativos, julgar o próximo sem justiça, vida de aparência. Mateus 6, 22 e 23 vai falar o seguinte, que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Se haver trevas em ti, quão grandes serão essas trevas? É isso que diz o texto. Então, o que é? Você tem que tomar cuidado para não ter um mau olhar. Sabe quando você é precavido demais? Todo mundo você olha com um olhar mau? Vai aprontar, vai fazer, Sabe quando você tem essa postura? Nem todo mundo que se achega a você tem essa maldade. Muitos têm, mas nem todo mundo. Vocês já se deram conta que Jesus, antes de chamar os apóstolos, ele já sabia que teria um traíra no meio deles? Você já se deu conta disso? Jesus chamou o traíra e falou o seguinte, vai receber a unção de apóstolo. Quem de nós faria isso? Vou ungir, isso aqui é o meu traidor, vou te ungir. Vai ser pastor, vai ser do sei o quê. Eu sei que você vai me trair lá na frente, mas eu vou te ungir. Você entende o que eu estou falando? Qualquer ser humano não faria. Ungiu o apóstolo e ainda na hora da traição, Jesus fala assim para ele, amigo, você acha que Jesus é mentiroso? Você acha que Jesus é falso? Se Jesus virou para Judas e falou, amigo, é que para Jesus
Judas era seu amigo. Judas é que não era amigo de Jesus. Você entende? Então é isso. Como eu controlo os meus olhos? Eu tenho que tomar cuidado para não olhar com perspectiva alheia. Eu tenho que procurar olhar com a perspectiva de Deus. Deus não ama todo mundo. Deus não salva e restaura todos aqueles que eu busco. Eu tenho que dar esse voto de confiança. Não tem jeito. Eu tenho cuidado com os seus olhos. Cuidado. Cuidado com o que você traz para dentro de você através do que você vê. Tá? Então essa é a concupiscência dos olhos, soberba da vida, pensar que não precisa de Deus, que você pode fazer o que você quiser. Tiago 4, 13 e 17, ele vai falar bem o seguinte: o que é a vossa vida senão um vapor? Hoje vocês falam o seguinte: vamos mudar de cidade, vamos fazer negócio lá, se der certo a gente fica, se não der a gente volta. E fala assim: quem vocês pensam que vocês são para tomar esse tipo de decisão? Não tomem essas decisões. Antes vocês têm que falar: se for a vontade de Deus, eu vou. Se não for, eu fico. Então, o que é a soberba da vida? Tudo que eu quero fazer sem direção de Deus. Sem Deus me direcionar, sem Deus dizer o sim dele. Se Deus não disse sim, não disse não, eu nem me movimento. Então essa é a soberba da vida. Não tem pessoas aí que você fala assim: nossa, que bom que Deus te ajudou. O que a pessoa fala para você? Se não fosse eu trabalhar. O que é isso? Soberba da vida. Deixa Deus tirar a mão. Satanás só falando assim: tira a mão, Deus, tira a mão, tira a mão, tira a mão. E Deus não tira por graça e misericórdia. Como que o mundo ele é vencido? Através da sua fé em Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João 5, 4 e 5. Como eu venço o mundo? Como eu venço o sistema do mundo? Desses três pilares: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vivendo a minha vida com fé em Deus. Me alimentando da palavra de Deus. Crendo no que Deus tem para mim. O que é meu padrão? Não é o que está falado lá. O meu padrão é o que Deus revela na sua palavra. Se Deus fala que eu posso fazer, eu faço. Se Deus fala não pode, eu não faço. Esse é o padrão. Ainda que chegue eu para você falando: não, pode fazer. Não. Está amparado pela palavra que eu falei? Está baseado no evangelho que eu falei? É lei de Deus o que eu falei? Então pode fazer. Não vai ter como dar errado. Agora, se eu falar para você fazer algo que a Bíblia diz para você não fazer, por exemplo, eu viro e falo assim: Pastor Valdir, você casou com uma novinha, pastor. Você tem que casar com uma mulher da sua idade. Separa dela e nós vamos arrumar uma mulher da sua idade. É bíblico esse o meu conselho? Por quê? Porque ele já está casado. Não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha. Ele casou com ela, então agora ele cumpre o papel de Cristo na vida dela. Ele ama ela e ela se sujeita a ele. Não é isso que diz a palavra? É assim. Eu não posso dar uma ordem fora. Casou errado. Não interessa. Estou falando geral agora, não estou falando o caso dele. Deixa eu explicar, se eu só estou falando que eu falei. Não é isso. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Tudo tem que estar balizado na palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Não adianta eu trazer um conselho para vocês que não encontram a resposta. Por isso que eu estou enchendo. Olha o tanto de versículo que tem aqui, um monte. Para quê? Para vocês lerem e vocês analisarem se tenho razão ou não, se é um texto revelado ou não. Vocês julgam nos vossos corações. Agora chegou o diabo, um grande inimigo. O diabo ele é um ser espiritual, um querubim, que detém uma grande patente no mundo espiritual, que recebeu o governo desta terra e dos homens através do pecado de Adão e de Eva. Ele também é chamado de tentador, o grande inimigo do povo de Deus. Lembra que Deus, que diz, eu acho que é Romanos, eu não sei se é 1, 19, se é 10, 19, que fala que os dons, acho que é 10 ou 11,
que fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa isso? Até o que Satanás recebeu. Lá o texto diz que ele é um querubim ungido. Além dele ser um querubim, qual que era a função do querubim? Guardador da glória de Deus. Um protetor, anjo protetor. Ele ainda foi ungido. Pensa o seguinte, estavam os querubim lá, tudo lá guardando a glória de Deus. Deus fala assim, ó, ô Lúcifer, vem cá, que tô te ungindo pastor. É isso que aconteceu com ele. E puf, ungiu. Aí falou assim, querubins, a partir de agora ele é o pastor de vocês. É isso, só para vocês entenderem. Então imagina, esse camarada veio com essa unção, mas você sabe, a gente vai falar ainda sobre ele mais para frente, só para você ter uma compreensão. Lucas 4, 5, 7 diz assim: E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, falando a Jesus: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem? Portanto, se tu me adorares, será teu. Jesus não desmentiu ele. Seu mentiroso, rapaz. Ele não fez isso não. Ele falou assim, ó, vai-te, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele se encurvarás. Jesus não negou essa sentença, porque a mim me foi entregue. Por isso que eu falo aqui, ó, recebeu o governo. Ele recebeu. A desobediência humana fez com que ele assumisse esse governo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no... Mais uma prova que a terra é governada pelo inimigo. Porque o mundo está no mundo. Duas concepções. O mundo como sistema e o mundo como lugar, chamado de cosmos. Então está falando o quê? Que esse mundo, o cosmos, ele está o quê? Pela influência do maligno. Por isso, aonde quer que você vá, você vai ver coisa ruim. Você coloca uma novela aí. Que novela boa tem? Ah, tem a de Jesus, tem a dos reis, né? Tirando essas aí, o que tem de bom? Traição, mentira, prostituição. Só isso que tem. A gente vendo e achando normal. A gente aprendendo. Por que se chama programação de televisão? Porque a ideia é te programar. Aí tu fica 4, 5 horas assistindo e sendo programado. Eu já falei para vocês, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que é verdadeiro. Por isso que quando tu acorda do sonho, tu fica assim. Isso foi um sonho, isso foi uma visão, o que foi? Eu fui, não fui, tava, não tava, porque o seu cérebro não distingue. Eu já fiz até brincadeira do churrasco com vocês aqui, que vocês até salivaram, não foi? Então, quando você assiste algo, o seu cérebro, ele está entendendo aquilo como verdadeiro. E tudo isso aqui é uma estratégia. Eu não vou abordar isso aqui hoje, não. Mas saiba de uma coisa, além da carne ser seu inimigo, e o mundo ser seu inimigo, e Satanás ser o seu inimigo, eles atuam de forma individual. Satanás ainda pega o mundo e a carne para te atacar. Ele ainda consegue manipular para te atacar. Então você recebe o ataque individual da carne e ainda vem Satanás, ainda pega a sua carne contra você. Você tem ataque dos dois lados. Você quer entender um ataque da sua carne sem a ação de Satanás? Esse aqui, ó. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O crente faz isso, né? O que está meio desviado fala outras coisas. Esse é o normal, essa é a carne normal. Você está aqui no mercado, né? E aí, eu fiquei sabendo de uma história, não posso contar ela toda, mas estava uma pessoa na fila de deficiência, né? Estava na fila de deficiência, e a deficiência dela não é tão aparente, ela tem um problema na mão. E a pessoa que chegou atrás da fila começou a perguntar assim: o que você tem?
Qual o seu problema? Qual a sua deficiência para você estar na fila de deficiência? Eu não posso continuar, eu tenho que parar a história aqui, né? Eu tenho que parar a história aqui. Porque o negócio deu uma pegadinha, digamos assim. Mas quem instigou essa pessoa a provocar outra? Chegou o tentador ali e falou assim: você vai aceitar que essa pessoa que boa de saúde, aqui, tanta fila pela ela, vem aqui? Não, se eu fosse você, é que nem o desenho animado, né? Um anjinho bom, um anjinho mau, né? E fica falando, aí você fala: e agora o que eu faço, né? Você entende o que eu estou falando? Então existem casos que a sua carne atenta, e tem casos que a sua carne fica assim, aí vem o tentador, pega a sua carne, porque ele viu que você ficou irritado. Você ficou bravo, fala: agora eu vou mexer no vespeiro aqui. Você já viu aquelas brigas de escola, que os dois ficavam assim, ó, o quê? Aí vinha alguém e falava assim: gospe aqui, aí um cuspia, ele tirava a mão, o guspe acertava o outro, e os dois rolavam no chão na porrada. Eu já vivenciei isso muito na minha adolescência. Então quem é o Satanás? É o que botou a mão e falou: gospe aqui. Ele não tem nada a ver com a história, ele só queria ver o circo pegar fogo. É igualzinho, você está ali, às vezes lavando vasilha, chega o marido, não falou nada, ele só entrou no ambiente. Uma voz falou para você: está chamando você de feia e gorda. O que é? O quê? Não sei o quê. Pronto, já foi. Não é? Quem faz isso senão um Satanás? Estava tudo bem? Você entendeu? Isso é só para você entender. Quando você discerne essas coisas, a paz reina no seu lar. Porque você vai perceber: peraí, é minha carne? Se é minha carne, eu mortifico, cala a boca. É Satanás? Está repreendido em nome de Jesus. Sai daqui agora. Sai com sua seta, sai daqui. Aí na hora que o marido ver, vai falar: eita, a mulher está cheia do Espírito, vou chegar nem perto. Entendeu? Discernimento espiritual. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Tá aqui, ó. A pessoa, né? Redor, anjos, derredor. Ele anda em derredor, fazendo o quê? Bramando como um leão. Parece um leão, parece que é bravo, parece que é violento. Parece, né? Buscando a quem possa. E tu vai lá e fala para os anjos: a carne vai entrar. Abre aí, anjo, deixa ele entrar, a carne vai entrar. Agora eu vou rodar a baiana. Tudo é estratégia. Tome cuidado. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Discirna. É tua carne? Mortifica ela. Tá muito brabinho? Tá muito assim? Vai jejuar, bota um louvor, vai orar. Tá difícil ainda? Perceba, é o inimigo que está atacando? Tá vindo pensamentos que não era para vir? Que pensamentos? Quer saber um pensamento forte que vem do inimigo? Desiste de tudo. Oh, maravilha. Glória a Deus. Desiste de tudo. Se mata. Separa. Pede conta. Nunca na paz você recebe esses conselhos. É sempre num momento de angústia, de tristeza. Já reparou? Nunca na paz. Nunca quando você está assim, feliz da vida. Ai, eu estou alegre. Louvado seja Deus. Aí Deus fala assim: filho, pode sair do trabalho. Eu te dou paz. Pode sair, eu vou cuidar de você. Nunca é assim. É sempre um momento de briga, vem filho, vem marido, vem vizinho, vem não sei o quê. Esses dias, que um vizinho nosso, que é conhecido de vocês, queria matar o vizinho de trás lá, porque parece que a planta estava invadindo, e ele entendeu que o vizinho estava falando com o cachorro. Queria ir lá matar o outro lá. Foi lá. O que é que você está falando do meu cachorro? Eu estou falando do seu cachorro, estou falando só planta. Eu quero que você corte sua planta. O que você está falando do meu cachorro aí? Quem colocou isso na cabeça dele? Graças a Deus, menos uma tragédia.
Mas Satanás quase foi bem sucedido no seu plano. Quando eu falo Satanás, eu estou falando de toda a esfera demoníaca, tá? Assim, quando eu falo Jesus, ou Pai, ou Deus, eu estou me referindo à esfera da luz, né? Todo o reino celestial. Como se vence o diabo? Ele já foi vencido na cruz do Calvário. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Promessa de Deus quando Adão pecou. Colossenses 2,14 e 15. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. João 16, 7 e 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, a dívida está paga, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo será julgado? Está. Isso é consciência. Por que você tem que ter essa consciência? Por quê? Porque ele não aceita muito, sabe? Eu classifico o Satanás como o MST. Um sem terra. Ele quer tomar a terra que nos foi dada. Tomou por um tempo. Aí veio Jesus, tomou de volta. Qual o problema? Ele se recusa a sair. Aí, e o que vai acontecer? 7 selos do Apocalipse. Como você acha que foi a destronação dos principados lá no Egito, das 10 pragas? Foi bom para o povo do Egito? Saraiva, escuridão, mosquito, água transformada em sangue. Você acha que foi bênção para eles essa guerra espiritual? Então imagina, isso eu estou falando só do Egito. Imagina a terra inteira sendo limpada dele. Meu filho, até sol e lua, eu falei assim, o que eu tenho a ver com esse negócio? Até sol e lua vai ser destruído quando houver essa destronação. Só para você entender o tamanho que é a guerra. Como o apóstolo falou, ele não aceita, mas ele já está julgado. Mas isso é uma consciência que você tem que ter, não ele. Porque se tudo der lugar para ele, ele monta em você. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. O que está falando? Existe um reino tenebroso que nos prendia. Quando Jesus veio, ele nos tirou desse reino. Ele nos arrancou de lá. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, 18. Veja. Então, obra de Jesus é o quê? Nos transportar para o seu lindo e maravilhoso reino de amor. E ele nos dá autoridade no nome dele. Bom, a pergunta que se faz: se o diabo foi julgado, vencido, por que tanta luta? Patrícia, o que está acontecendo aí? Gente, eu vou só desligar essa câmera aqui, porque eu acho que ele está tentando conectar alguma coisa. Deixa
Deixa eu ver se é isso. Bom, se o diabo foi julgado vencido, por que tanta luta, sofrimento? Por que ele ainda atua, né? Quando você vence, né? Você é vencido, alguém vence você, você fica quietinho, vai pro seu canto, né? Fala, perdi, reconheci que perdi. Não é assim? Por que esse camarada não aceita? Agora vem a resposta de muitas perguntas. Por causa do pecado, das quebras de mandamentos a Deus continuamente, por causa da iniquidade. Como que ele sai de um lugar que o tempo todo invoca ele? Como que ele vai embora? Se as pessoas amam errar, amam a mentira, amam o adultério, amam a fornicação, amam tudo isso. Você foi santificado pelo sangue, mas todo mundo na sua família foi? Você entendeu o que eu quero falar? Você está lá, passando por um processo de santificação, mas muitos da sua família estão chamando Satanás. Ah, mas ele é gente boa, mas mente que é uma beleza, não gosta muito das coisas de Deus, não quer fazer compromisso, sabe que está errado, não entrega a vida para Jesus, e aí? Então, através dessas atitudes, Satanás ganha força para continuar atuando. Guarde essa palavra, força. Força. Satanás não tem poder, Satanás tem força. Guarde essa palavra. Assim, se as pessoas que estão no mundo odeiam a Deus, logo o inimigo tem força para atuar. Porém, quando surge a igreja santificada pelo sangue de Jesus, ela destrona os poderes das trevas. Assim surge o que conhecemos como batalha espiritual. Por quê? Porque existem dois conceitos, guerra e batalha. O que é guerra? Guerra é todo amplo. Por exemplo, o céu e o inferno estão em guerra. Se o príncipe desse mundo foi julgado, o que significa? A guerra foi vencida. O que é batalha? Brigas pontuais, em locais isolados. Você entendeu? Por isso que é batalha espiritual, são pontos isolados. Tem pessoas que já venceu, tem outras que estão vencendo. São pontos isolados de batalha. Você clica para mim no slide? Deixa eu ver. Olha só, olha que interessante. Eu falei para você que a igreja santificada, ela destrona os poderes das trevas, não é? Quer ver o texto que fala sobre isso? Lucas 10, 17, 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Jesus falando para os discípulos: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo. Quem tem poder é Deus. Satanás ainda tem uma força. Mas Jesus diz: Eu te dou o poder para você pisar nele, nas suas hostes dele e na força que ele tem, e nada vos fará dano. Então o que acontece quando alguém entra numa batalha espiritual e sofre dano? Provavelmente não era tempo, não recebeu direção, quis entrar numa guerra, quis ajudar, quis ser misericordioso. Batalha espiritual é coisa séria. Se eu entro fora do tempo, é que nem você colher uma fruta antes do tempo. Ela vai estar provavelmente verde, não é assim que a gente fala? Ah, tá verde. Tem que amadurecer. Então tem pessoas que precisam passar por um amadurecimento. E aí vai vir a colheita. Quantas pessoas, está aqui apóstola, quantas pessoas, apóstola, a gente já expulsou demônio aqui da igreja e nunca mais voltou? Manifestou, aí tem que mandar embora. Mas a gente mandou embora, a pessoa não estava pronta para viver para Jesus. Qual a consequência? Veio luta para mim, veio luta para ela. Você entende? Eu chegar no trabalho e de repente tá todo mundo da pá virada para mim, eu não vi nada. Já cheguei no meu trabalho, o meu chefe virou para mim: tô sabendo que você quer meu lugar. Eu falei: uai, tá doido? Eu sou fiel a você, rapaz, tá doido? Fulano me falou. Ainda bem que eu disse o nome da pessoa. Fulano me falou. Eu olhei e falei assim: observa a nossa história de vida.
aqui dentro. Que amizade que eu tenho com fulano e que amizade que eu tenho com você? Eu não estou aqui trabalhando para você? Aí ele ficou assim, falou, é mesmo, né? Eu falei, rapaz, calma seu coração, criança. Calma seu coração, eu amo você e estou aqui para te servir. Ah, que bom que você falou isso, tirou até um peso de mim. Eu falei, graças ao bom Deus, aleluia. Senão eu já ia pular por ação de Satanás, você está entendendo? Tem que ter sabedoria e discernimento. Disse-lhe Jesus, se Deus, o vosso Pai, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem. Porque não podedes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me crede. João 8, 42, 45. O que está dizendo aqui? As pessoas, isso aqui Jesus está falando com judeus que iam no templo. Pessoas que iam no templo, dava dízimo, dava oferta. Jesus está falando assim, o pai de vocês é Satanás. Mas não, você ouviu isso? Mas não, irmã Eva. Jesus olhar para você e falar assim, seu pai é o diabo, você não acredita no que eu falo. Se você acreditasse em mim, então provaria que você é filha de Deus. Você entendeu? O tanto que é sério esse negócio. É por isso que Satanás, ele não sai, porque os próprios crentes seguram ele nesse mundo. Sendo religiosos, sendo qualquer coisa. Tem muita coisa que Jesus falou que a gente evita pregar no altar, porque se a gente pregar, metade da igreja vai embora. Então você tem que ir preparando a igreja, sabe? A gente está aqui 3, 4 anos amaciando o coração de vocês, porque Deus já falou que esse ano é o ano da paulada. Não sei se você reparou. Pregação domingo foi o quê? E se Deus não fizer? Continua servindo a Ele. Você entendeu? Deus mandou mudar o tom. Por quê? Porque Jesus está voltando. E eu quero que vocês vão comigo, amém? Eu estou tendo fé que eu vou, vocês não estão tendo fé que vocês vão. Eu quero que vocês vão comigo para o céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus vai falar assim, filho, cadê as ovelhas? Eu vou falar, isso eu vou fazer, vamos fazer um acordo. Só me dá 10 minutinhos, mas eu tenho que voltar, não posso ficar lá não, né? Não, vocês, para ir. Como vocês vão? Com a mensagem sendo pregada, com a vida sendo vivida. Eu não posso viver uma mentira, eu preciso viver uma realidade. Vocês têm que olhar para mim, o Espírito Santo testificar que eu vivo uma realidade. E a condenação é esta, que veio a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 19, 21. Eu estou querendo mostrar para você com esse texto, que o próprio mundo, as próprias pessoas que estão aqui, até os crentes, dão força para Satanás agir. Não querem viver uma vida de santificação, não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra. O que eu fiz com os líderes da igreja? Eu dei um devocional para cada um. Foi ou não foi? Por quê? Porque eu quero que vocês leiam a palavra. Quero que vocês leiam devocional. Para quê? Para vocês receberem de Deus. E vocês recebendo de Deus, vocês ministrem na igreja. Entendeu? É assim que funciona. Agora, se não há vida em Deus em vocês, que isso não seja culpa minha. Eu tenho que trabalhar de todas as formas para que vocês olhem e falem assim, eu tenho que ter vida com Deus. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter vida com Deus. Preciso ter vida com Deus. Tanto é que, depois eu vou conversar com os líderes, mas Deus tem também tocado muito na gente para aquelas orações de segunda, ainda que quinzenais, a gente voltar aqui. Deus tem nos chamado muito. Tem sido vai ser um ano não muito fácil para nós. Eu vou fazer um resumo disso aqui, porque a hora já avançou um pouco, mas olha só. Como Satanás atua no homem? Sabe como Satanás atua? Ele te observa e ele não tem pressa.
Guarda isso com você. Ele te observa e ele não tem pressa. Você já teve a impressão que alguém estava te observando? Se você acreditar no espiritismo, vão dizer para você que é um espírito desencarnado que ainda não recebeu a luz para subir e está aqui fazendo alguma coisa. Isso é uma bobagem. Tá? O que é? São demônios que são enviados não para te atacar, só para escrever o que você faz. Observar seu comportamento, sua fala, como você age. Às vezes ele lança uma seta, e Deus permite, tá? Ele lança uma seta só para ver sua reação. Por exemplo, você vinha, batia o dedinho, até Satanás, que não tinha nada a ver com a história, foi sua carne, você xingava ele. É o cão, é o cão. Fala, mas eu não fiz nada. Tá falando que é o cão? Você entendeu o que eu tô falando? Hoje você bate e dá glória a Deus. O que o inimigo fala? Não adianta mais ele bater o dedo. Eu não posso mais forçar ele bater o dedo. Ele mudou. Ela mudou. Antes, se chegasse uma notícia para você que tinha alguém falando mal, você fala assim, ó, eu vou chamar o pastor, eu vou quebrar tudo nessa igreja. Antes era assim. Hoje chega para você, você fala assim, que Deus abençoe o fulano, não vou envolver liderança nisso não, que Deus abençoe e prospere. Se ele quer falar de mim, fale. Você começou a ser santificado, você começou a evoluir. Então Satanás observa. Aí o demônio chega lá no inferno, o que ele fala? Não adianta bater mais o dedo, não funciona. Já botei o vizinho para xingar, não funciona. Já fiz o chefe humilhar, não funciona. Já botei pastor para dar indireta no altar, não funciona. Não funciona! Falou, virou crente mesmo? É crente. Não funciona. Você está entendendo? Então ele age. Eu quero mostrar alguns textos para você. Lembre-se, houve uma reunião no céu, isso é o livro de Jó. Houve uma reunião no céu, a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentou e veio Satanás com eles. O que acontece? Deus pergunta para Satanás, de onde você está vindo? Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Aí aqui, para mim, é Deus tirando onda com Satanás, tá? Para mim é Deus tirando onda. Olha o que Deus fala para Satanás. Você observou Jó? Você estava andando na terra, você viu Jó, né? Por que eu falo isso? Que Deus vai começar a justificar Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Reto, temente, desvia do mal. Você observou, você viu. Satanás olhou assim e falou, você não deixa eu tocar nele? Essa foi a resposta de Satanás. Aqui, porventura, tu não cercaste de Sebe? Você sabe o que é Sebe, né? Sebe é aquela cerca, né? Aquela cerca toda espinhenta, né? Que normalmente você acha nos condomínios aí, né? Chique, né? Ou na cidade interior, né? O que é Sebe para nós? Cerca viva de anjos. Jó está cercado de anjos do Senhor. Satanás não consegue entrar de jeito nenhum. Então fala assim, você cercou ele, eu não consigo fazer nada, você abençoa tudo que ele tem. Vamos ver se você tocar no que ele tem, se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou assim, pode ir, tudo que ele tem é seu, menos a vida dele. Isso que Deus falou. Aí a Bíblia diz o quê? Satanás saiu da presença do Senhor e sucedeu um dia. Um dia. Um dia mau. Para Jó foi um dia mau. Sucedeu um dia. Quando você lê o texto, você acredita que Satanás desceu e já patrolou a vida do Jó. Foi assim, não. Por quê? Porque Jó era justo, reto, temente. Satanás não conseguia ainda atacar Jó, mesmo com a autorização de Deus. Então Satanás ficou o quê? Observando. Vou esperar uma brecha. Vou esperar. E ele esperou. Quando foi a brecha? Aniversário de um dos filhos do Jó. Essa foi a brecha que ele prezou. Olha o que diz o texto. E sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. No momento de distração, no momento de festa. Sabe aquele momento que você está light? Hoje não dá nada não. Hoje não precisa vigiar, hoje está bem, hoje o dia está bem. É nesse dia que Satanás atacou. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
A vigilância é constante. Se tu pescar, perdeu. Como diz os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, perdeu um mané. É assim mesmo. Você tem que vigiar o tempo inteiro. Vigiar, vigiar, vigiar. Olhando. O que está acontecendo? Está nos seus afazeres? Pastor, você está dizendo que eu não posso participar de uma festa? Claro que pode, meus irmãos. Você só não pode abrir sua guarda. Eu tinha um patrão meu que dizia assim, ó, enquanto descansa, carrega a pedra. Ele dizia assim, enquanto eu descanso eu trabalho, enquanto eu descanso eu atuo. Então nunca se feche, sempre esteja atento, até na igreja. Até na igreja, você está aqui, o culto está uma bênção, aconteceu algo, mudou tudo. Toda a atmosfera espiritual mudou tudo. Mas o que aconteceu? Alguém abriu a brecha e aconteceu. É assim que funciona. Ele só espera um momento. Amados, eu creio que eu tenho bastante coisa para falar, mas eu gostaria, antes da gente ir para um momento de oração, eu quero mostrar um vídeo para vocês e a gente vai continuar esse assunto, tá? Fiquem tranquilos. Acho que é esse vídeo aqui. Existem demônios que entram através de vídeos e músicas. E eu lá rodando, cara, no vídeo do Facebook, eu rodando assim, de repente eu vi um vídeo assim que eu olhei e parecia um culto assim, de umbanda, não sei, um bagulho assim de origem africana. O cara, ele tava vestido de todo vermelho, ele tava com 2 espadas na mão, tipo, a mulher cuspia pinga no peito dele, aí quando ela cuspiu pinga na cara dele, no vídeo, esse cara caiu pra trás, começou a sair sangue da boca dele e entrar dentro dos olhos dele. Na hora me arrepiou o corpo, eu mesmo ateu, né, ateusaço, assim, me arrepiou o corpo, eu falei, meu credo, abandonei o celular, fui trabalhar. De madrugada, eu acordei com ela enfincando as unhas na minha barriga. Eu falei, meu, tá sonhando, né? Aí terceira, quarta vez, sei lá, ela enfincou as unhas no meu pescoço, mano. Aí, né, corri, acendi a luz. Quando eu olhei, cara, ela com o rosto todo pálido, ela olhando pra mim, dando gargalhada, e ela falou assim, volta a dormir, senão eu te mato. E aí eu olhei assim, no olho do demônio, né, manifestado nela, e falei assim, é engraçado, né? Mesmo eu sendo ateu, não crendo em Deus, ele mesmo assim me dá autoridade sobre você. Vai embora em nome de Jesus. Na hora o sorriso murchou assim, foi voltando a cor do rosto dela. Aí na hora meu corpo arrepiou, né? E acabou o ateu, mano. Na hora eu vi uma voz assim, cara. Existem demônios que entram através de vídeos e músicas. Na hora que eu ouvi essa voz, eu lembrei do vídeo que eu tinha rolado no Facebook. Você entendeu que o trem é sério? O trem é sério. Um ateu. Era à toa, né? Clamou o sangue de Jesus, clamou o nome na hora do aperto, era um à toa. O que ele está dizendo? Ele assistiu um vídeo, aquele vídeo abriu uma legalidade. Esses dias eu estava rolando o Reels lá em casa, apareceu uma mulher toda vestida de vermelho e ela falou o nome do demônio no vídeo, falando assim, ó, quer encontrar você. Demônio tal quer encontrar você. Quando eu vi aquilo, eu falei, sangue de Jesus tem poder, tá repreendido tal, até mostrei, falei, amor, olha isso aqui. Rolando num vídeo aleatório. Quantas pessoas estão assistindo isso? Portas que o inimigo usa para entrar nas nossas vidas. Portas. Da mesma forma que se alguém tiver entrar agora, assistir o vídeo do culto da igreja, vai ser abençoado, santificado, assim como alguém pegar as coisas do inimigo e rolar ali, também vai ter. O mundo espiritual, ele é muito sério. E nós vamos continuar tratando desse assunto até você se tornar um mestre, um doutor nesse assunto. Você entender. Muita coisa acontece na sua vida por obra de carne, sim. Mas muita coisa acontece porque Satanás está agindo de uma forma tão sutil que você não está nem vendo. Ah, eu não acredito nisso. Se você não acredita nisso, tá a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus foi chamado de príncipe de demônios. Beelzebul foi chamado assim. Então é muito séria essa questão, né? Antigamente você ia expulsar um demônio, você dava a ordem, o demônio saía. Agora, sabe o que o demônio está fazendo? Ele está alojando na mente. A pessoa fica em transe na sua frente.
Acho que se a gente expulsou 10 demônios aqui na IBCC, 9 foi assim. Você fala fulano, a pessoa fica assim, ó. Ô fulano, sai da mente dela. Dá uma risadinha e volta. A pessoa parece estar grogue. Grogue. Aí você tem que esperar no Senhor para ver qual o comando que Deus vai dar. Não, gente, eu sei que existe um hábito de alguns lugares de querer expulsar demônio orando em línguas. Qual é o problema disso? O orar em línguas é uma língua que o Espírito Santo dá, certo? A interpretação vem de quem? Então você tem que presumir que Deus encheu aquele inimigo e deu ainda o dom de interpretação de língua para aquele demônio, para que ele possa interpretar o comando que está sendo dado para ele sair. Alguns relatam, eu já ouvi uns falar, entendeu? Mas não foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Que quando a pessoa está falando, é como se o fogo de Deus saísse da boca. Então o inimigo seria queimado pelas línguas. Mas Jesus falou, expulse, dê a ordem, dê o comando. Tá? E não se preocupem, vocês vão aprender tudo isso. Vocês vão aprender, e se acontecer de vocês enfrentarem uma situação dessa, vocês vão vencer. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Eu não vou fazer não, já é 9h15, só vou fazer uma oração. Mas o Senhor tem ministrado ao nosso coração para a gente estar falando sobre esse tema, sobre a importância desse tema. Por quê? Porque às vezes tem algo acontecendo na sua família, no seu lar, no seu trabalho, que é a ação do inimigo. E se você tiver consciência e estratégia, você vai saber trabalhar. Sabe? Deus, a gente estava inclinado, só para você entender, a gente estava inclinado a enfrentar um inimigo que atua na região, a gente recuou. Por quê? Entendeu? Por que a gente recuou? Porque o Brasil está vivendo um outro momento. Está vivendo um outro momento difícil. Existem profecias que aqui no Brasil vai triplicar assaltos, promiscuidade e tal. Então, aonde a igreja entra? Orando, buscando, jejuando. A santificação e a remissão desse mundo, ela avança quando a igreja avança. Então nós precisamos nos posicionar para que a gente possa vencer. Mas essa questão de batalha espiritual, a ideia é ensinar você a vencer as suas batalhas espirituais. Não é para você sair lá, querer destronar da sua quadra, da sua rua. Não faça isso. Se você receber um comando de Deus, tudo bem. Mas a gente recomenda não fazer. Mas se está na sua casa, tem que sair. Está na sua família, tem que sair. Essa influência tem que sair. No nome do Senhor Jesus. Amém?